O Tá Rolando hoje veio conversar com a psicóloga Daniele Zeotti, especialista em vários temas importantíssimos para crianças, adolescentes e outros perfis. Ela vem trabalhando junto a prefeituras da nossa região, do nosso estado, e levando a educadores, a pessoas do atendimento ao público, pessoas da saúde, informações que são essenciais para garantir a tranquilidade e a eficiência do atendimento. Daniele, dentro da saúde mental, você como especialista, o que você acha essencial ser trabalhado hoje em sala de aula com crianças e adolescentes? Em primeiro lugar, é essencial que a gente fale sobre saúde mental, de uma forma geral, de uma maneira ampla. Porque saúde mental, definitivamente, nos últimos 15 anos, passou a ser pauta do dia. Hoje as pessoas não questionam que para você ter qualidade de vida, para você ter bons relacionamentos, para você ter um bom desempenho acadêmico e uma boa colocação profissional, além da sua saúde física, a sua saúde mental tem que andar bem também. Para vocês terem uma ideia, Eduardo, eu sou colunista da Rádio CBN sobre comportamento há 6 anos. São 6 anos. Eu tenho uma coluna semanal que eu falo sobre comportamento, qualidade de vida, transtornos mentais. Nesses 6 anos, eu só repeti pauta 3 vezes. São 312 semanas. Então, quer dizer que durante 299 dias, eu falei temas diferentes em saúde mental. É uma questão que preocupa, é uma questão que deixa pais com os cabelos em pé, Exatamente. professores, diretores. E é muito interessante que, especialmente quando a gente fala sobre desenvolvimento infantil, sobre transtornos mentais na infância, sobre comportamento infantil, eu tenho uma repercussão enorme. As pessoas param realmente para ouvir, elas criam uma brecha no cotidiano para ouvir, para tentar entender. Isso é sensacional. E levar isso para dentro da escola de uma maneira mais efetiva é fundamental. Agora, a grande questão, além de entrar na escola, é a forma de comunicar o conteúdo. A comunicação com adolescentes, crianças e com educadores é a chave para você ter sucesso com a promoção da saúde mental. Aliás, com a promoção do que você quiser, mesmo em saúde física. Porque a comunicação com adolescentes e crianças ela tem que ser especial. Você não chega, você não acessa uma criança e um adolescente se verdadeiramente você não tiver viajado pelo mundo deles. E essa é uma viagem fascinante. E comunicar conteúdos a adultos é totalmente diferente também do que comunicar com adolescentes e crianças. Então, a questão chave é a forma de comunicação. É como o profissional da saúde mental que vai entrar na escola, como ele vai se colocar nesses dois mundos que são os alunos e, digamos, os educadores, os gestores, e que para a gente ter sucesso eles precisam estar entrelaçados. E o que faz esse entrelace é a comunicação. Então, ensinar adultos é totalmente diferente de ensinar adolescentes. E os dois mundos precisam ter acesso à mesma informação. Por exemplo, um tema interessante para a gente trabalhar nas escolas é o bom e famoso bullying. Sim. Eu comentei por várias vezes no canal local situações de bullying em escolas e sempre apontava a importância dos educadores terem boa comunicação e boa percepção de quando é que o bullying está sendo praticado, né? Até para que eles pudessem desenvolver atividades que permitissem aos jovens externar comportamentos em convivência coletiva, né? Trabalhar o coletivo e o individual. E quanto a essa sua questão de comunicação, eu por muitos anos trabalhei com gestão de conflito na antiga FEBEM. E pacificar conflitos sem ter uma boa linguagem, sem ter um bom entendimento do universo daqueles adolescentes é muito complexo, né? E a gente só conseguia êxito nas gestões desses conflitos quando a gente tinha a comunicação muito paralela à realidade daqueles jovens. Muitos adultos não compreendiam isso, criticavam às vezes a forma de você descer a sua frequência até a dos adolescentes para poder plugar e trazê-los à realidade que era necessária, porque para eles
muitos entendiam que aquilo às vezes era apenas rebeldia e não necessidade de um entendimento comportamental mesmo. Voltando nisso, ansiedade e depressão, tem idade? Também são temas muito interessantes na promoção em saúde mental para a gente trabalhar na escola. Não tem idade. O transtorno depressivo, na verdade, o transtorno mental, né, ele é o tipo de adoecimento de patologia mais democrático que existe. Ele acomete qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer fase da vida, independente do nível socioeconômico e cultural. Então, o transtorno depressivo, ele pode acometer crianças, adolescentes e adultos, idosos também. A gente tem visto a instalação de transtorno depressivo cada vez mais precocemente. Então, o número de diagnósticos de transtorno depressivo na infância tem aumentado e na adolescência também. E aí a gente já tem observado que a questão do suicídio, que a gente fala daqui a pouquinho, que tem aumentado demais e vivenciamos uma epidemia de suicídio na infância e na adolescência, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E os transtornos de ansiedade. Então a gente tem observado cada vez mais crianças e adolescentes com crise de ansiedade aguda, com transtorno do pânico propriamente dito e já instalado. E o que é difícil nessas situações? Fazer o diagnóstico. Porque os pais não estão preparados ainda para perceberem essas nuances, essas diferenças, essas mudanças no comportamento que justificam levar a criança ou adolescente por uma avaliação. Muitas vezes as pessoas colocam que nós precisamos educar crianças e adolescentes de uma forma diferente. Eu às vezes questiono que é importante que a gente trabalhe a reeducação também dos pais. Porque muitos pais não conseguem compreender o que é que eles precisam analisar, observar, de que forma eles precisam dialogar, detectar e encaminhar para profissionais que tenham qualidade para aquele atendimento em fase preventiva e não curativa. Como é que você vê isso? Na verdade, infelizmente, eu vejo muitos pais perdidos na missão. Sim. Assim, com dificuldade de colocação de normas e regras, então eles criam regras que eles mesmos descumprem depois, né, de estabelecer uma rotina com crianças e adolescentes. E isso tudo, é claro, reflete no desenvolvimento. Eu costumo dizer que quando um pai determina para o filho uma regra com uma possível sanção pelo descumprimento e ele não aplica a sanção, ele acaba deixando o filho sem freio. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, assim, a infância e a adolescência são, sim, um grande cenário para se introjetar normas e regras, para se aprender a conviver em sociedade. E a criança e o adolescente vai aprender isso através do não, da colocação e de como limites. Dói o não para uma Isso criança e um adolescente? Mas né? é fundamental. Você Sim, vê é adolescentes essencial. que imploram por limites, Eles crianças pedem também. Porque crianças e adolescentes que não têm limites, eles se sentem desprotegidos, despreparados, inseguros e estão mais propensos a desenvolver o próprio transtorno depressivo. Então, na verdade, essa educação, essa psicoeducação, né, de que não existe esse lema, né, um lema que veio por aqui pela nossa sociedade nos últimos anos, que todo mundo tem que ter sucesso, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser famoso. Então, assim, meu filho tem que ser o melhor, meu filho eu não falo não. Então, coloca o filho em 1000 atividades. E o mundo aqui fora é tão diferente disso. Ele tem que ser o disso. melhor, né? Porque ele tem que ter sucesso. É claro que todos nós queremos sucesso, mas são poucos que vão alcançar, essa é uma realidade. E, enfim, até chegar lá, quem vai ter sucesso no que se pré-determinar a fazer é aquele que tiver mais jogo de cintura e é aquele que tiver, então, se desenvolvido melhor na infância e na adolescência, e vai ser um adulto mais bem resolvido. Mas voltando aos temas escolares, Eduardo, a gente estava falando, eu acho interessantíssimo falar sobre transtorno depressivo e sobre transtorno de ansiedade e conversar com educadores e com alunos como você identifica sintomas de adoecimento. O que é, qual que é o limite entre o que é o comportamento típico da adolescência ou da infância, que é só uma fase, e o que chama a atenção, o que é um sintoma, o que pode ser um sintoma ou um sinal. Não que os educadores têm que passar a fazer diagnóstico, não é isso, mas eles
são o primeiro termômetro que mostram, que podem mostrar Uma variação pra família, comportamental. eles podem mostrar para a família que a criança precisa de um encaminhamento, minimamente, né? Então, se eles souberem, olha, até aqui isso é da fase do desenvolvimento. Daqui para frente isso já é um sintoma, tá? Então, o negativismo na adolescência, como que ele se manifesta? Então dizendo não, tentando se diferenciar dos pais, tá? Agora, quando ele começa a quebrar coisas em casa, pequenos furtos, muitas mentiras... Chamar a atenção. Não, aí a gente já considera como um sintoma de Sim. adoecimento, né? E que aí precisa de um encaminhamento. Por quê? A gente está falando sobre adoecimento cada vez mais precoce, né? Em crianças. Então, geralmente, os principais transtornos mentais na infância, eles vão se manifestar quando a criança entra na escola. Quando ela começa a conviver com outros alunos, com outras normas e outras regras, na alfabetização, é ali que a coisa começa a aparecer. Então, se o educador está preparado para pensar o que realmente precisa de uma avaliação e o que não, é ótimo. E se o próprio aluno consegue identificar que tem questões dentro de si que não estão legais. Então, o próprio adolescente, se ele tem um entendimento do que, olha, eu estou precisando de ajuda, ele pede ajuda. Não que ele precise se autodiagnosticar, mas ele precisa entender que algo não vai bem. Primeiro, o aluno precisa sentir o conforto de ter com quem se abrir, né, a confiabilidade, né, naquele profissional que está ali. Se é alguém que só censura, que só priva de expressão, fica mais difícil para o aluno se soltar. Então, esse trabalho que você tem levado para as escolas, ele dá ao profissional que muitas vezes em sala de aula está fazendo os papéis que são dos pais, e não só os de educadores, uma condição técnica de perceber melhor algumas condutas e acionar ao supervisor, ao coordenador, aos diretores, para que eles possam envolver os pais nesse processo de atendimento do filho e buscar um socorro ainda em tempo de se evitar o desastre máximo. Até porque nós estamos falando de uma geração que vem crescendo pra caramba com os relacionamentos abusivos, com drogadição, com o alcoolismo, e o etilismo na adolescência está cada vez mais latente, às vezes até por maus exemplos que eles vivenciam dentro de casa. Como se trabalhar tudo isso, esse monte de informação, tanto para educadores, quanto para adolescentes, para pais? Como tem sido isso? É uma experiência bastante rica, mas desafiadora. Sim. Como eu disse, cada nicho, cada núcleo você precisa abordar de uma maneira. Os pais você aborda de uma maneira, os educadores de uma maneira, os gestores, as crianças e adolescentes de outra, sendo que todos necessitam serem abordados sobre o mesmo conteúdo. O resultado disso tudo é muito positivo, né? Porque você evita coisas seríssimas lá na frente. Prevenção em saúde mental, que é a grande questão. Fazer prevenção em saúde mental. Que é essencial em sala de aula. A nossa sociedade ainda corre atrás, né? Então ainda apaga incêndios. Por exemplo, você estava dizendo do etilismo. O etilismo na adolescência tem números assustadores. É algo que chama muita atenção e tem preocupado profissionais da saúde mental há pelo menos 7, 8 anos. A gente vê crianças de 11, 12 anos começando a beber, meninas bebendo em quantidade muito maior que meninos, e estudos recentes que a gente tem mostram a devastação neurológica e comportamental do álcool. Eu tenho um neto de 10 anos e às vezes em reunião com crianças de 11, 12, às vezes alguns perguntam se nas festinhas haverá bebida alcoólica, porque eles não conseguem se expressar se não estiverem sob o efeito de algum tipo de droga. As festas de 15 anos é muito comum os pais me procurarem. Olha, mas os amigos da minha filha estão falando que se não tiver bebida eles não vão. Exatamente isso. Só que a gente tem observado o início mais cedo ainda, mais precocemente, por volta dos 11, 12 anos. E tem chamado a atenção o número de meninas bebendo em quantidade maior que a dos meninos. E aí todos os riscos para o desenvolvimento físico, psíquico e os riscos sociais que isso tem envolvido. É uma geração muito de teclado e de pouca expressão verbal, é uma geração com muita dificuldade de se expressar,
Inclusive, conversando com algumas pessoas do setor de RH, muitas estão dizendo que, quando das entrevistas, as reprovas de emprego têm sido muito altas por conta da dificuldade de expressão. Isso é um reflexo de tudo isso, desse conjunto todo? Na verdade, a dificuldade de expressão de sentimentos, ela acompanha o ser humano desde sempre. Tem adultos que não conseguem expressar o que sentem. Sim. Então, crianças e adolescentes têm mais dificuldade, óbvio. A criança expressa sentimentos através do brinquedo, o adolescente e do comportamento. O adolescente através do comportamento, muitas vezes, né? Eles não conseguem nomear sentimentos claramente, às vezes adultos não conseguem. E é claro que a tecnologia, o acesso a essa tecnologia, as redes sociais e tudo isso que a gente vem observando, essa evolução tecnológica que é fenomenal, né? Não devemos demonizá-la nunca, ela é uma ferramenta que deve ser usada como tal, né? É claro que isso com dose adequada também compromete a expressão dos sentimentos e também colabora para o aparecimento de alguns transtornos mentais. Como outro tema que é importante a gente trabalhar nas escolas é a dependência de computador, celular, games e internet por adolescentes e crianças, né? Outra coisa importante de se trabalhar nas escolas é a sexualidade, né? A gente tem visto aí a volta de algumas DSTs, como a sífilis, gravidez em alta na adolescência ainda, né? A irresponsabilidade que acompanha algumas relações sexuais dessa faixa etária. Como se trabalhar isso nas escolas hoje, né? Sempre é fundamental a questão da sexualidade para crianças e para adolescentes. Ela é fundamental. É claro que hoje a gente tem um desafio ainda maior, porque a gente tem uma geração que se diz fluida, né? Então tem todas as questões de identidade de gênero, de ser as gerações que vêm dizendo que, né, que escolhem o que vão ser, que ainda não sabem, né? Então uma indefinição muito grande com relação à identidade sexual. É claro que a adolescência é o momento da formação da identidade sexual, tá? Mas essas últimas gerações a gente vem percebendo mais dificuldade ainda nessa aquisição. Então, uma geração de uma fluidez na sexualidade. E isso, claro, implica em algumas questões de práticas sexuais, talvez também não protegidas, porque adolescentes são impulsivos, né? E junto com essa fluidez, então, infelizmente, nós temos visto a volta da sífilis, que é uma doença praticamente erradicada no Brasil, né? Então, a gente tem tido bebês nascendo com sífilis, infelizmente, né? O aumento no número de contaminação por HIV, porque houve uma fantasia de que o coquetel curava. O coquetel não cura. O coquetel pode garantir qualidade de vida, pode controlar relativamente a doença, mas não é cura, né? Então, assim, crianças, bebês que nasciam com HIV, hoje, eles passam a adolescência com HIV por conta do coquetel. Eles chegam à idade adulta, eles vão se casar. Então, assim, imagina o trabalho que precisa ser feito com esse adolescente. O coquetel promoveu tudo isso. Então, a questão da sexualidade, ela é multifacetada nesse momento da vida e fundamental que seja trabalhada, como eu disse, com a delicadeza e o cuidado da comunicação, de alinhar essa comunicação. Em sala de aula, cabe também a orientação desses educadores a respeito da esquizofrenia? Então, aí entraria no rol dos transtornos mentais, né? E do que eles podem pensar como um sintoma, como um sinal, como um sintoma de uma doença, né? A esquizofrenia é uma patologia hoje que acomete 1% da população global, 2 milhões de brasileiros têm esquizofrenia. Ela se manifesta ao final da adolescência e início da idade adulta. Então é claro que alguns sintomas podem ser percebidos na adolescência. Algumas crianças podem desenvolver esquizofrenia, mas isso é mais raro, mas pode sim acontecer, existem crianças esquizofrênicas. Mas eu acredito que se você englobar esse tema no tema do limite entre saúde mental e transtornos, você já está cumprindo esse papel. Ou seja, né, dentro desse trabalho que você leva nas prefeituras da nossa região, essa orientação para educadores, para as pessoas que a prefeitura escolhe
para receber essa qualidade técnica que você traz, tem sido muito positivo e preventivo, né? Isso é muito, muito bom. E é comum também se abordar sobre relacionamentos abusivos, né? Sim, claro, Falando em prevenção, em saúde mental e também oferecendo ferramentas a adolescentes, aos educadores para resolverem conflitos, né? Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, começar a trabalhar, quanto mais precoce, melhor. Porque o que a gente tem visto, infelizmente, hoje, na mídia, a questão do aumento de feminicídios, de relacionamentos que terminam em tragédia, eram relacionamentos que vinham dando essa coisa doentia, né? Sinais de que era um relacionamento patológico. Então, quando você começa a trabalhar isso na adolescência, que é onde os relacionamentos começam a se desenvolver, é na adolescência que as pessoas começam a aprender a se relacionar afetivamente. Daí o primeiro amor, daí a primeira grande decepção, enfim. Se você já começa a trabalhar o que é um relacionamento abusivo, o que é ser uma vítima de um relacionamento abusivo, como que você se identifica você como concorda uma vítima isso, ou como um agressor, porque no isso, caso os dois precisam de ajuda. E você acha que isso tem muito a ver com aquilo que a criança ou adolescente assistem nas suas casas? Tem também, né? Sempre que a gente fala sobre um fenômeno psíquico ou sobre um transtorno mental, sobre um adoecimento, e a gente procura uma causa, né? O ser humano tem essa inquietação, a gente quer sempre saber a causa. Sim. E é como se a gente soubesse a causa e ia garantir a cura, e nem sempre é assim. Por exemplo, saber que a causa da AIDS é um vírus não garantiu a cura até hoje, né? Pode nortear-nos em algumas questões, mas saber a causa nem sempre garante a cura. Mas temos esse anseio. Quando se trata de saúde mental, de transtornos mentais, nunca um transtorno mental pode ser atribuída uma causa única, exclusiva. As causas são multifacetadas. Então, para uma pessoa desenvolver um transtorno mental, seja ele qual for, um transtorno do humor, um quadro depressivo, um transtorno de personalidade, um transtorno de pensamento, seria esquizofrenia, ela tem que ter um encontro de alguns fatores biopsicossociais, fatores biológicos, psicológicos e sociais. Esses três têm que estar entrelaçados e um não é mais importante que o outro. Quando a gente fala de fatores biológicos, a gente está dizendo de fatores genéticos e hereditários. Sim. A gente está falando de fatores neurológicos que envolvem tanto a constituição cerebral em termos anatômicos, quanto com relação a neurotransmissores também. Quando a gente fala de fatores psicológicos, estamos dizendo de fatores muito subjetivos e muito pessoais que envolvem a vida do indivíduo desde o início, desde a vida intrauterina até o momento em que ele se encontra. Como ele lidou com conflitos, com privações, com negligências, os traumas. Como essa pessoa lançou a mão de mecanismos para se defender disso, essa criança e esse adolescente. Isso é muito subjetivo, realmente. E fatores sociais. O ambiente em que essa criança está inserida, se é um ambiente agressivo, se existe a droga, adicção, se existe drogas ilícitas como pano de fundo, ou álcool como pano de fundo, se são pessoas que resolvem as questões com agressividade, se há negligência, se há abuso, e aí tanto abuso psíquico quanto físico. Então, para uma pessoa adoecer, né, do ponto de vista mental, então para ela ter um transtorno mental, esses três fatores têm que se encontrar. E infelizmente eles se encontram com mais frequência do que a gente imagina. Na verdade, hoje as doenças mentais têm tomado aí, roubado o cenário, como eu disse, e sido de preocupação em saúde pública. Ou seja, né? Prefeitos da região, se você quer melhorar a qualidade da sua educação, do seu atendimento a público, se você quer compreender melhor como algumas coisas acontecem com suas crianças e adolescentes, a psicóloga Daniele Zeotti tem feito esse trabalho com sucesso em várias prefeituras, e eu, como pessoa que atuou na área da infância por mais de 20 anos, lidando com conflitos, atuo até hoje também com capacitações, recomendo. O Tá Rolando com o Eduardo Viana veio até aqui para aprender um pouco mais disso e para levar para vocês essa oportunidade de qualificação de mão de obra para minimizar conflitos e permitir que vocês
tenham acesso a essa profissional de alto renome, de alto gabarito e que está disponível para que vocês atendam. Dani, obrigado pelo seu minuto de atenção, por esse ensinamento amplo que você fez. E vamos aí continuar divulgando isso, conte como está rolando. Eu acho que levar informação, levar conhecimento, muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitos educadores certamente assistirão a esse material e aprenderão muito com a sua aula. Obrigado pela sua atenção. Escolham a prevenção e não apenas apagar incêndios. Daniele Zeotti, psicóloga, especialista, uma aula. Muito obrigado.